Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão sexto ano? Essa é a nossa última aula do módulo que a gente tem para fazer aqui. O tema dessa aula é Transformações da Matéria. O livro continua sendo para a gente fechar esse livro antes das nossas férias. Vamos dar uma estudadinha aí nesse último conteúdo para completar, ok? O módulo é o 8, da página 356 a 368. Não esqueçam de, depois de terminar de assistir esse vídeo, dar uma conferida, fazer uma leitura, tá? Realizar as atividades do módulo também, todas as atividades de sala e as atividades de casa. Lembrando que essa correção a gente vai fazer quando nós estivermos voltando às nossas aulas. Só mais um pouquinho para as férias, vocês vão conseguir, eu também. Vamos falar um pouquinho sobre isso então? Então, nas transformações da matéria do módulo 8, vocês têm aí no início desse módulo uma imagem de um navio abandonado, né, bem legal assim, no mar. E esse navio ele está enferrujado. E vocês têm 3 questões para responder lá no caderno, não se esquece, tá? 3 questões aí para responder no caderno. Você sabe qual metal, componente do navio se originou a ferrugem? Você vai responder lá. Se existe diferenças entre a ferrugem que a gente está vendo nessa imagem e o metal inicial que foi feito esse navio, e como é que você explicaria a formação das nuvens? Eu sei que parece que não tem muito a ver, mas vocês vão entender o porquê agora dessas perguntas e vão até saber respondê-las melhores depois dessa explicação. Então, olha só, aqui a gente tem alterações da matéria. A gente já entendeu o que é uma substância, a gente já entendeu o que é uma mistura, e agora a gente vai entender que essa matéria que nós formamos, esse conjunto de substâncias, elas podem ter alterações. Então, as primeiras transformações que eu posso ver são transformações físicas ou químicas. Vocês têm 2 exemplos aí do livro da página 357 que são maravilhosos. A água, quando eu coloco na minha forminha de gelo, ela está no estado líquido. Quando eu coloco ela no congelador, ela vai virar, se transformar, fazer uma alteração para o estado sólido, ok? A massa de bolo também, eu faço uma mistura para bolo, coloco toda lá dentro, coloco no forno. A minha massa, que antes era mole, que não estava pronta para comer, agora se torna um bolo fofinho e maravilhoso. Então, nós temos vários exemplos de como é que uma matéria se transforma. E existem 2 tipos de transformação, a física e a química, ok? Então, na mudança de forma, que é um dos tipos da transformação física, eu tenho aí um material que ele vai ser transformado. Então, observem a salsinha. A salsinha ele é um pé, um verdinho, bonitinho, com as suas folhas do talo. Quando eu pico a salsinha para poder fazer um alimento, eu estou fazendo uma transformação física, uma mudança de forma dessa minha substância. Assim como pegar uma folha de papel e amassar ela também. É uma transformação física dessa substância. Ou então transformar barras de metal em latas de refrigerante, tá? Então, a gente tem aí esses exemplos do que muda. A gente vai observar uma mudança de um estado da forma ou estado físico, nesse caso aqui, do formato. Então, ao invés de eu ter uma folha de papel retangular, bonitinha, sem amassar, eu tenho uma bolinha de papel. Ao invés de eu ter uma barra de alumínio, eu tenho agora um formato de lata. Essa é a mudança de forma. Na mudança de estado físico, o que vai acontecer? Um bom exemplo é o estado da água. Então, o ciclo da água que nós temos no planeta é um excelente exemplo de transformação física que acontece com uma substância. Quando ela está no rio, ela está num estado líquido. Quando o Sol vai aquecendo, passa pelo processo devagar e lento de evaporação, a água sai do seu estado físico, que nós chamamos de líquido, e passa para o seu estado físico, que nós chamamos de sólido. E aí, quando ela encontra as temperaturas mais altas da atmosfera, ela passa do estado gasoso para o seu estado líquido novamente, formando as nuvens, formando aí a condensação. Com o tempo, essas nuvens crescem, pesam bastante com água e ocorre a precipitação em formato de líquido novamente. Então, essas são mudanças físicas que eu observo no estado da água, líquido, sólido, gasoso, e a gente tem aí todas essas transformações acontecendo no ciclo. Eu posso observar, então, essas transformações físicas, físico, de aparência, de formato, de estado físico, ok? A outro tipo de transformação que eu posso ter é uma transformação química. Quando eu falo em transformação química, tem que acontecer uma reação química. O que é isso? Eu tenho uma substância ou uma mistura de substâncias e vai acontecer alguma coisa, uma transformação com ela,
e vai originar uma substância nova, diferente da primeira. Então, a gente tem como exemplo aí no livro a palha de aço. Na palha de aço, a gente tem o ferro. Quando esse ferro fica em contato com o ar atmosférico, que possui vapor d'água, ou até mesmo quando você molha ela, né, para utilizar para lavar a sua louça, você acaba deixando água e ar em contato com o aço. O que acontece depois de algum tempo? A esponja fica que nem ali na figura B, fica enferrujada, surgiu o que nós chamamos de ferrugem. O que é essa ferrugem? É uma nova substância. E com isso a gente percebe que houve uma transformação química. Para ter transformação química, então, nós temos sinais que demonstram que essa transformação química aconteceu. Então, vamos aos sinais que nós devemos prestar atenção para saber se ocorreu ou não uma transformação química. O primeiro que pode ser observado, caso aconteça uma transformação química, é uma mudança de cor. Então, quando eu estou lá utilizando, você não, né? Mas a sua mãe, a sua avó, vai utilizar um produto de limpeza, que é o cloro. Quando ela joga numa roupa que tem coloração, que tem cor, esse cloro vai agir junto com essa coloração e vai desbotar, vai acontecer uma reação química. Então, ao invés de continuar que nem na imagem aí toda azulzinha, vai surgir manchas brancas, rosas, dependendo de qual foi a reação química. Isso aí é uma evidência de que aconteceu uma transformação química nesse meu objeto. Então, a substância que compunha a cor da minha roupa teve uma reação química com a cândida e surgiu uma nova coloração. A gente tem também outra evidência que é a liberação de gás. Se eu pegar um pouquinho de bicarbonato de sódio e pingar em cima dele o limão, vai aparecer bolinhas, tá, de gases que estão sendo soltos. Isso demonstra que o limão em contato com o bicarbonato de sódio tem uma reação química muito parecida com o comprimido efervescente que a gente usa, a vitamina C ou então o Eno, tá? O que acontece? Eu tenho ali a água, os componentes da vitamina C, que em contato com a água vão sofrer uma reação química e liberar gás carbônico, tá? Então, isso é uma evidência de transformação química. Nós temos também uma outra que é a formação de sólido. Aí a gente tem um experimento funcionando com dois tipos de mistura. Então, eu tenho uma substância alaranjada dentro do meu becker e uma outra substância transparente. Quando eu misturo as duas, se forma no fundo desse becker uma substância azul sólida, uma terceira substância. Então, quando eu formo um sólido, na prática, o livro traz pra gente o exemplo se você pingar limão dentro do leite. Olha a professora aqui já trocando as bolas, já tá precisando de férias realmente, hein? Todo mundo. Então, olha lá, se você pegar um copo de leite, veja se sua mãe autoriza, e pingar dentro dele limão, depois você coar, você vai perceber que foram formados o que nós chamamos de coalho, que são partes sólidas do leite que foram formadas através de uma reação química do ácido do limão com o leite, ok? Isso aí é uma evidência de que houve uma transformação química, porque a reação química a gente não consegue visualizar, a gente só tem evidências de que ela aconteceu, ok? Então, formação de gases, mudança de cor, formação de sólidos também é uma outra, ok? E a última, mas não menos importante, é aparecimento de chama ou luminosidade. Então, em algumas reações químicas, pode acontecer o surgimento de energia, vindo na forma de calor ou luz. Para que isso aconteça, nós chamamos de combustão. Para a combustão acontecer, o fogo acontecer aí, né? Nós precisamos de um combustível, que é o material inflamável. Nessa panela, por exemplo, a gente tem o óleo, que é o material inflamável, e a gente tem o comburente, que é aquilo que vai reagir com esse combustível, no caso, o calor que vem da chama, que é a energia inicial, que é a nossa faísca. E aí a gente tem esse fogo que surge na panela para flambar. Essa é a combustão. Combustível é o material inflamável, comburente é o que vai reagir com o combustível e uma energia inicial, uma faísca aí, que vai colocar fogo na situação. Beleza? Por último, para a gente falar lá na página 363, toda reação química pode ser expressa numa equação, como se fosse uma conta matemática. Então, vocês têm aí o exemplo do ferro, do gás oxigênio e da água, que é o exemplo da nossa palha de aço. Lembra lá? Esses são os reagentes, é quem vai reagir entre si, quem vai se misturar, quem vai fazer uma reação. E essa reação é indicada por uma seta.
No final dessa reação que aconteceu com os reagentes, eu vou ter um produto. E o meu produto final é a ferrugem. Beleza? Volta aí o vídeo se você não conseguiu entender, pausa parte por parte, faz a leitura do módulo, também realiza as atividades no capítulo. Qualquer dúvida é só chamar a Pro aqui nos comentários embaixo, ou senão você também pode deixar um recadinho na agenda. Tô morrendo de saudade de vocês e eu espero que agora nesse último vídeo a gente consiga passar por todo esse momento que nós estamos passando juntos, mesmo à distância, e que tudo isso venha a ser vencido e logo nós estaremos dentro da sala de aula, nos abraçando e tendo a nossa vida seguindo normal, ok? Um beijo para vocês. Até mais!